Beleza, minha gente? Você que está ligado conosco aqui no Presente Digital, estamos aqui na ACC e hoje o nosso entrevistado é o professor Marquinhos Xavier. O professor Marquinhos, ele que foi um dos grandes nomes do futsal aqui dentro de Marechal Cândido Rondon como técnico, hoje nos visitando, né? Tendo essa ilustre presença do professor Marquinhos conosco aqui, hoje técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Um grande passo aí na sua carreira, né, professor? Comandando a seleção. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Como vai, Marquinhos? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui. Sempre importante fazer essa escala em Marechal Rondon, porque é um momento de rever os amigos, reviver também alguns momentos especiais que eu passei aqui. Então é sempre um prazer poder retornar a Marechal. Legal. Professor Marquinhos, vamos falar de início de carreira, para o povo saber um pouquinho da sua história. Como iniciou seus trabalhos dentro do futsal? Como é que foi que isso começou? A minha transição foi natural, né? Eu tive uma experiência como atleta e eu acho que já como atleta dentro de quadro eu já sentia que eu era meio treinador, porque eu gostava de algumas situações técnicas, táticas do jogo e fui me dedicando a isso também para que no final da minha carreira eu pudesse ter a possibilidade de continuar dentro da modalidade. A minha carreira encerrou muito precocemente, né? Eu tinha 28, 29 anos. Já tinha me graduado em Educação Física, então também sempre tive essa inclinação por tentar aliar o meu trabalho também aos meus estudos, seguir estudando. E em 2002 eu assumi efetivamente um cargo de comissão técnica, né? Eu fui auxiliar, fui preparador físico. Em 2005 assumi definitivamente uma equipe e de lá para cá passei a trilhar alguns caminhos, né? Eu vivi algumas experiências bacanas. Disputei a minha primeira Liga Nacional em 2008, então ano que vem farão aí 10 anos de Liga Nacional e com um resultado bem bacana, né? Pouco tempo, tudo muito precoce, mas tudo isso feito com muita dedicação, muito empenho, me possibilitou passo a passo subir alguns degraus, né? Professor, chegada em Marechal Cândido Rondon em 2009, comandando a Copagril até 2014, mais ou menos, por ali, né? Aqui eu acho que foi o berço onde tudo começou, os trabalhos aqui, ginásio Ney Braga estava em reforma ainda, depois de um temporal. Como é que foi esse trabalho, essa passagem pela Copagril? Então, esse ambiente aqui, eu não tenho ambiente mais propício para falar da Copagril, de Marechal, do que esse ambiente, porque a gente viveu muito aqui dentro, né? Em 2009 nós tínhamos o projeto de vencer o estadual, uma busca muito incansável da Copagril, e paralelo a isso a gente também acessou a Liga Nacional pela primeira vez, mas tinha o desafio de ter que jogar fora, porque nós tivemos a primeira fase inteira praticamente jogando em Toledo. Então aqui nós treinamos muito, nós utilizamos muito esse espaço, toda a área da associação, e a gente convivia muito aqui. Então foi um local que marcou muito essa minha passagem. E depois, claro, a gente conseguiu aos poucos retornar ao Ney Braga, retornar a uma atividade mais natural, porque nós tínhamos que nos deslocar a Toledo praticamente todos os dias, né, para ir treinar e jogar. E isso era uma rotina mais desgastante. E depois a gente conseguiu voltar a essa rotina normal e aí dar continuidade a um trabalho que foi até abril de 2014, então foram 5 temporadas, né? E eu tenho as melhores lembranças, melhores memórias e os melhores sentimentos dessa passagem aqui em Marechal. Seus projetos paralelos, professor, falando um pouquinho aí das suas palestras, livro, né? Como é que tá esses trabalhos aí também? Eu lancei em 2010 o meu primeiro livro aqui em Marechal Rondon, né? Eu tive apoio de muitas pessoas que foram importantes para me ajudarem, me auxiliarem nesse desejo que eu tinha de também deixar um legado à modalidade. E agora, 2017, eu lancei o meu segundo livro em Carlos Barbosa. Já são 2 publicações, nós temos uma carência muito grande na área de publicação para a modalidade. E eu digo que esses são os meus 2 outros filhos, né? Porque você trata com muito carinho, com muita atenção, porque é um passo importante. Paralelo a isso também, eu estou inserido em alguns cursos de pós-graduação, né? São 7 especializações em todo o Brasil. Dedico parte do meu tempo de folga, né? Entre aspas, porque a gente acaba sempre tendo que trabalhar.
mas para deixar um legado à modalidade. Eu tenho um respeito muito grande pelo futsal, pelo esporte, que me deixou muitas coisas, que me dá muitas oportunidades, e eu acho que é uma forma também de retribuir tudo isso. Carlos Barbosa, ano de 2017, fala um pouquinho de como que foi a estruturação do time, a trajetória aí do campeonato. Em Barbosa a gente fez um primeiro semestre muito bom, a gente venceu 2 competições, né, a Supercopa e a Libertadores, em Lima, no Peru. No segundo semestre a gente caiu bastante de produção, até algo natural em função de você acelerar muito o processo de trabalho no primeiro semestre para focar numa competição que te leva ao Mundial de Clubes, né? Então o alvo da CBF hoje tem sido muitas competições internacionais, porque a gente tem dentro do Brasil um nome muito fortalecido e a ideia é fortalecer cada vez mais o nome da equipe a nível mundial, né? Mas foi um ano bom, um ano que a gente conseguiu aí dar alguns passos importantes, não só em termos de resultado dentro de quadra, mas na reestruturação, né? O meu grande trabalho quando eu cheguei em 2014 em Barbosa foi fazer uma reestruturação de todo o projeto, não só da equipe principal, mas também auxiliar nas equipes de formação. E a gente tem feito um trabalho legal de revelar muitos atletas, né? De ter atletas das categorias sub-20 subindo ao adulto. E para 2018 a gente já tem praticamente formatado toda a equipe, todo o nosso plano estratégico de competições, vão ser muitas competições novamente. Vamos sediar em abril a Libertadores no Brasil, então mais uma competição importante realizada aqui. E com isso a gente consegue ganhar um espaço importante no futsal mundial. Então é uma atmosfera bacana, mas desafiadora, porque é uma equipe com muita tradição. E para isso a gente precisa manter sempre os bons resultados, né? Seleção brasileira. Um sonho alcançado aí, professor? Foi um fruto de uma dedicação de muitos anos, né? Eu não esperava, sinceramente, que acontecesse tão cedo, mas eu me dediquei muito a isso. Então eu acho que para você chegar ao cargo de técnico de uma seleção da tua modalidade, não é só o resultado dentro de quadra. Eu acho que tudo me ajudou, tudo contribuiu numa sucessão de eventos positivos da minha carreira profissional para que a gente conseguisse ter essa oportunidade materializada, né? Então as publicações, o engajamento com a modalidade, a preocupação de poder fornecer metodologias apropriadas para um esporte que é muito jovem ainda, me deram essa chance, e aí o desafio é talvez dos maiores. Ainda mais que a princípio para 2018 eu acabarei assumindo as 2 funções. Então eu não tenho dedicação exclusiva ainda à seleção brasileira, talvez isso ocorra em 2019. Então você tem que gerir 2 máquinas muito grandes, 2 empresas muito grandes, e não é fácil fazer rodar essa engrenagem. Vai ser um desafio dos maiores da minha carreira profissional. E assim, professor, tu vem de uma formação em clubes, né? Em Carlos Barbosa, Copagril, e hoje encarar a seleção brasileira. Não tem como não trazer um pouco de toda essa tua experiência dos clubes para a seleção. Eles, na seleção, falando como seleção brasileira, é um molde engessado de trabalho, ou você tem uma abertura aí para poder trabalhar da didática que você quer, da forma de trabalho que você acha necessário para hoje estar dentro da seleção? Perfeita a tua pergunta, porque é justamente isso, né? A seleção, ela carece, ela exige uma metodologia diferente do que é o dia a dia do clube, né? No clube você tem a possibilidade de aos poucos ir moldando todo o teu trabalho, você tem as tuas sessões de treinamento mais frequentes, e a seleção praticamente você não tem tempo para isso. Então é um trabalho muito mais de escolha, de análise de perfil de atleta, do que propriamente de tempo de trabalho. Então o que a gente fez desde o início da minha chegada, porque eu já sabia alguns meses atrás que eu provavelmente seria procurado, eu comecei a trabalhar em cima de uma diretriz de planejamento dentro da seleção que pudesse nos permitir avaliar os atletas dentro dos seus clubes e monitorar todo o desempenho deles. Ou seja, a gente quer fazer escolhas mais assertivas. Porque como você não tem esse tempo, você precisa ter um método e um processo de treinamento que te dê a garantia de ter um rendimento bom. Mas sempre foi a seleção, né, em todas as modalidades, um modelo mais enrijecido. E a gente está tentando flexibilizar tudo isso. Inclusive,
Na montagem da comissão técnica, hoje a gente não tem mais o único exclusivo preparador físico, um preparador de goleiro, a gente tem chefes de departamento. E aí a gente tem mais 3 ou 4 profissionais que podem estar substituindo ou estar circulando dentro de convocações, para que a gente experimente e ouça mais pessoas, aqueles bacana. que estão dentro dos clubes, contando com uma análise colaborativa muito maior, né? Eu acho que quando você tem uma rede de colaboração de profissionais, você tem mais informação, fica mais fácil você decidir. Então a gente está mirando num caminho totalmente diferente do que se praticava. E hoje não tem como a gente falar de seleção sem falar de Falcão, né? Um dos grandes nomes aí da nossa seleção. E últimos jogos até andou meio desaparecido, digamos assim. E a gente viu grandes nomes aparecendo, surgindo hoje na seleção. A ideia é essa, uma renovação total. A gente sabe do peso que é Falcão em quadra, né? Tanto para a torcida, para a galera que quer ver ele fazer os jogos dele, como até mesmo com quem o time joga contra, né? É aquela coisa, meu Deus, Falcão tá aí, lá vem alguma coisinha para cima da gente. Como é que está esse trabalho aí de renovação dos nomes dentro da seleção? Todo o ciclo, né? Todo o ciclo que se inicia, ele vem sempre atrelado da palavra renovação, reinício, né? Mas a gente entende que a renovação ela deve ter uma identidade, né? Ela deve ter um parâmetro que não seja de agressividade, de mutilação, você pegar e tirar todo mundo que estava. Sim. E fazer com que todo o novo muito agressivo, né? Isso, a gente não entende dessa forma. Quando eu falo a gente, porque eu tenho uma comissão técnica que nós discutimos muitos dos parâmetros que a gente vai seguir. Então a presença do Falcão hoje, para quem está dentro da modalidade, para quem é perito, para quem é especialista, muitas pessoas contestam. Por quê? Porque a gente tem um ciclo de Mundial até 2020 e ele está com 40 anos. Então, dificilmente a gente entende que fisicamente, tecnicamente, ele consiga chegar até lá 2020. Mas eu acho que ele ainda tem a possibilidade de compartilhar a experiência dele e nos auxiliar no processo. Sim. E é justamente isso que ele também se predispôs a fazer. Eu estou aqui para auxiliar. E a gente tem levado ele em algumas convocações e o efeito da visibilidade da modalidade é o que tu falou. Hoje numa cidade pequena, numa cidade de interior ou até mesmo dentro de uma capital, é difícil você vender a seleção brasileira sem a presença dele. Porque inclusive a mídia quer ele, porque é uma outra repercussão. Então como a gente tem essa fase também de captação de mais investidores, de mais patrocínios, a presença dele também é importante, não só sob aspecto técnico, mas sob o aspecto da visibilidade da modalidade. Falando de pratas da casa aí, a gente tinha o Gadeia, eu acho que até foi seu aluno, né, digamos assim. Também teve seu espaço na seleção, acho que o Diego também passou. E outros nomes aí que tiveram aqui na Copagril e acabaram integrando a seleção. Tem chance desses nomes entrar? Nosso cenário nacional hoje, como é que está de nomes para a seleção? Não vamos comparar a nível de Falcão, a nível técnico, mas uma representatividade tão qual aí o Falcão tinha dentro da seleção. A gente já tem alguns nomes aí para citar? A gente tem alguns atletas que têm um potencial, né, muito grande de trilhar uma carreira de sucesso, né? A gente está sempre observando muito quem tem esse potencial. Lembrando que o Falcão sempre foi um atleta que se preocupou não só com a parte técnica, mas também com a imagem dele fora das quadras. Então ele soube, não pelo sentido pejorativo, mas ele soube se vender dentro do esporte. E isso é muito difícil para um profissional, porque muitas vezes você não sabe vender o teu trabalho. Ele soube fazer muito bem isso e dentro das quadras, indiscutivelmente, foi um atleta com uma carreira brilhante. Hoje existem outros atletas mais jovens e ele fala muito isso dentro do grupo, que cada um tem que ser o seu eu, né? E não querer ser o Falcão ou o Manuel Tobias ou o Fininho, enfim, ícones da modalidade. Ser o seu eu, buscar ser protagonista dentro das suas características. E a gente tem alguns atletas já dentro do Brasil que tem essa possibilidade. Com relação a alguns atletas que passaram aqui em Marechal, esses atletas hoje, Gadeia, Diego, eles estão todos fora do Brasil. Então a gente tem uma lista de 20 atletas fora do Brasil hoje
que nós estamos monitorando também o desempenho deles. E vai ser muito comum, provavelmente já no início desse ano, a gente possa ter uma convocação com atletas que estão fora do Brasil, e dentre os nomes pode acontecer já de Gadei e Diego estar junto nessa convocação. Então, por isso eu falo, cuidar da seleção brasileira não é só focar no Brasil, porque você tem atletas espalhados no mundo todo, então você tem que estar se dividindo entre esses dois mundos. Final de ano agora, dando uma relaxada, né, professor, podendo batendo papo com a gente. Como é que começam os trabalhos agora para 2018? Como é que está tanto o Carlos Barbosa quanto a seleção brasileira? Como é que está a rotina? Nós temos um período de férias, nós nos apresentamos em Carlos Barbosa dia 16 de janeiro. É rápido, porque tá aí já. A gente tem competições importantes, né? Por isso eu falo que é o acelerar o processo, a gente acaba começando muito cedo. O elenco está montado já? Está montado, a gente já definiu a equipe. Legal. Pode ser que a gente anuncie mais uma contratação ainda, né? A gente está numa tratativa. Agora com a questão da Libertadores tendo sido oficializada pela Conmebol, a gente está buscando talvez mais um nome para incorporar um pouco mais e iniciar o trabalho. E aí eu me apresento dia 22 com a seleção brasileira. Nós temos janeiro já também? Janeiro também, então fico uma semana em Barbosa dando o início do trabalho. Vou para a seleção, onde a gente tem 2 amistosos, 2 desafios internacionais no Brasil contra a Colômbia, em local a definir ainda. E depois, possivelmente, a realização do Grand Prix, que deve acontecer na cidade de Blumenau, em Santa Catarina também, no período de 30 a 4 de fevereiro. Então, começa o ano queimando pneu, hein? Vai ter acelerando. Mas é legal, é bom porque você está sempre em transformação. Né? Não, bacana. E professor, seus planos futuros aí, como é que está? Manter se bem que nos clubes aí é uma indefinição, né? Como é que estão os olheiros aí para outros clubes? Como é que tá seus planos futuros aí? Bom, eu estou indo para minha 5ª temporada em Carlos Barbosa, né? Hoje já é um recorde de permanência direta. Não é uma atmosfera simples, como eu falei, ela é muito desafiadora, mas é legal você poder ter longevidade dentro dos projetos, né? Como foi aqui em Marechal também. Falar em futuro, o meu grande desejo é que a gente possa reestruturar a seleção brasileira, chegar no Mundial de 2020 preparado, muito bem resolvido enquanto equipe, e dentro do clube de a gente poder seguir conquistando títulos. Em Carlos Barbosa, o único que me falta, escapou em 2016, foi o título mundial, né? Nós acabamos perdendo a final do Mundial e eu gostaria muito de ganhar um Mundial de Clubes com Carlos Barbosa. Seria o ápice da minha carreira, uma vez que os títulos nacionais no Brasil e também internacional eu já ganhei a Libertadores, a Liga Nacional, Taça Brasil, então seria o auge da minha carreira. Sonho muito em conquistar esse título, espero que eu tenha a oportunidade de continuar lá dentro e poder vencer. E no mais, eu acho que é agradecer por tudo que tem acontecido, né? Aos meus 43 anos, chegar à seleção brasileira, poder dirigir um grande clube, ter tido as experiências que eu já tive, seria talvez muita ambição minha querer muita coisa. É agradecer e pedir para que Deus continue me dando forças, né? Para alcançar tudo isso. Mas, professor, muito obrigado pelo bate-papo conosco, um bate-papo rapidinho aí, tomando um pouquinho do tempo do professor Marquinhos. Muito obrigado, sua presença aqui em Marechal Cândido Rondon de novo. A gente escolhendo aqui o berço, né? Para poder bater um papo, fazer umas releituras, umas lembranças aí do passado. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado aí. Você, sou teu fã, sempre acompanho o teu trabalho aí, principalmente aqui em Marechal. E é sempre um prazer falar com vocês. Eu sei que quando eu falo com vocês, eu também consigo falar com aquelas pessoas que torcem por mim aqui em Marechal e que às vezes pela velocidade com que eu passo aqui eu não consigo abraçar todos. Então aqui fica o meu abraço a todos, fica aqui os meus votos também de um feliz Natal e um 2018 muito especial a todos os meus amigos e torcedores aí dessa grande instituição que é a Copagril. Valeu, professor. Valeu. Valeu, galera. Muito obrigado a vocês que ficaram ligados conosco e vamos aguardar até a próxima entrevista aí, se Deus quiser. Abraço. Tchau, tchau.